Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nós vamos continuar neste vídeo estudando sobre termodinâmica e vamos falar sobre transformação cíclica, beleza? Então acompanha comigo aí. Vamos lá, pessoal. Para a gente poder entender um pouquinho o que é a transformação cíclica, nós vamos utilizar um diagrama de pressão por volume, tá certo? Então aqui está pressão, volume, beleza? E nós vamos fazer uma representação de transformações que vão acontecendo uma após a outra. Então, imagina que nós estamos aqui neste ponto, no estado inicial A, e aí o meu gás sofre uma transformação, e eu vou indicar o sentido dessa transformação através dessa setinha. Ele chega aqui neste ponto, que eu vou chamar de B, sai de B e vai até um outro ponto, que eu vou chamar aqui de C, segue de C para um ponto D, sempre indicando aqui o sentido da transformação com as setinhas, beleza? E de D ele vai e retorna ao ponto A, beleza? Então, o que define uma transformação cíclica é o seguinte: uma transformação cíclica é aquela na qual o sistema, partindo de um estado inicial qualquer, sofre sucessivas transformações e retorna ao mesmo estado inicial, tá certo? Então, essa é a definição de uma transformação cíclica, certinho? Bem, pessoal, o trabalho dessa transformação cíclica nós podemos calculá-lo a partir da área, tá certo? Então, a área ela vai ser equivalente numericamente ao trabalho resultante, beleza? Então, isso aqui é importante que nós saibamos. Outra coisa que é importante é o calor trocado em todo o ciclo, tá? O calor trocado em todo o ciclo vai ser a soma algébrica dos calores trocados em cada uma das etapas desse ciclo A, B, C, D, A, tá certo? Então, vai ser a quantidade de calor de A para B, mais a quantidade de calor de B para C, mais a quantidade de calor de C para D e, por último, a quantidade de calor de D para A, beleza? Então, assim, nós conseguimos aí determinar qual é a quantidade de calor total trocada nessa transformação. Tranquilo? Outra característica importante, pessoal, de uma transformação cíclica é que o estado inicial é igual ao estado final, tá certo? Então, na minha transformação cíclica, o estado final vai apresentar a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura de quando a transformação iniciou. Dessa forma, nós podemos escrever que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Disso, nós concluímos então que a variação da energia interna vai ser igual a zero. E aí, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter o seguinte: variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, que é
a primeira lei da termodinâmica. Como a variação da energia interna é igual a zero, isso vai ser Q menos W, né, quantidade de calor menos o trabalho. E nós concluímos, então, que numa transformação cíclica, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, tá certo? Esta informação ela é importante que você tenha em mente para trabalhar com transformação cíclica, beleza? Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui é que no ciclo, então, há equivalência entre o calor total trocado Q e o trabalho total realizado W, beleza? Tranquilo até aqui? Espero que sim, hein? Tomando mais uma vez o diagrama PV, nós podemos determinar, dentro desse ciclo, se existe conversão de calor em trabalho ou conversão de trabalho em calor. Então, vamos tomar aqui, pessoal, dois diagramas para a gente poder fazer esse estudo, tá? Então, eu tenho pressão por volume nos dois diagramas. PV. Bem, então vamos analisar aqui uma transformação cíclica qualquer, tá? Sempre indicando como está acontecendo essa transformação através das setinhas. Então, note que essa transformação que acontece aqui, ela realiza um ciclo no sentido horário, né? Ela está girando aqui no sentido horário. Sentido horário levando em consideração os ponteiros do relógio, tá, pessoal? Então, gira no sentido horário. Quando isso acontece, eu vou ter nesse ciclo a conversão de calor em trabalho, tá certo? Então, para este ciclo aqui, eu vou ter a conversão de calor em trabalho. Nós vamos representar aqui, né, o que quantidade de calor está virando trabalho, tá certo? Nesse meu segundo diagrama, nós vamos ter a transformação acontecendo no sentido anti-horário. Tá? Então, eu vou indicar aqui a setinha. Então, ó, tá girando aqui sentido anti-horário. Bem, quando o meu ciclo acontece no sentido anti-horário, nós vamos ter a conversão trabalho em calor. Nós vamos representar aqui, né, trabalho se convertendo em calor, tá certo? Então, você pode definir aí se a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor, analisando o ciclo que a transformação está fazendo, tá? Se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tranquilo? Para finalizar essa aula, vamos fazer aqui alguns exemplos e aplicar aquilo que nós acabamos de falar. Então, primeiro exemplinho, o gráfico representa a transformação cíclica sofrida por um gás perfeito no sentido ABCDA. Pergunta-se, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor? Por quê?
Então, pessoal, é só você analisar o sentido do ciclo, beleza? Então, se você observar aqui, eu estou indo de A para B, de B para C, de C para D, de D retornando para A. Este meu ciclo acontece no sentido horário, tá? Então, vamos responder a A. O ciclo tem sentido horário. E quando isso ocorre, nós vamos ter a conversão de calor em trabalho. Beleza? Então, só analisando aqui o ciclo na minha transformação termodinâmica. Beleza? O B ele pergunta qual é a quantidade de calor trocada no ciclo em questão e o trabalho realizado, tá? Então, vamos lá. No ciclo em questão é o cálculo da área. Nós acabamos de ver que a área deste gráfico ela é numericamente igual ao trabalho resultante, tá certo? E nessa figura nós temos um trapézio. Então, trabalho resultante é igual à área e nós vamos calcular a área de um trapézio, que é a soma das bases vezes a altura dividido por 2, beleza? Então, aqui vamos substituir os valores. Então, aqui eu tenho a base maior, BC é a base menor e CD é a minha altura. Tá? Então, é só substituir os valores e fazer a continha. Então, aqui vai ser 6 Então, aqui vai ser 4 mais 2 vezes a altura, que é 3, isso aqui dividido por 2. Então, aqui você vai ter 6 vezes 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 9. Agora, só tomam cuidado, pessoal, porque esse gráfico ele tem os seus valores multiplicados por potências, tá? Então, eu tenho na pressão 10 à quinta e no volume 10 elevado a menos 3. Então, a minha resposta aqui vai ser 9 vezes 10, aqui é a regrinha de potenciação, repete a base e soma os expoentes. 5 mais menos 3 vai dar 2. Então, é 9 vezes 10 a 2 joules, que você pode escrever como 900 joules, tá certo? Aí, ele pede, além do trabalho, ele pede a quantidade de calor. Como é a transformação cíclica, nós vimos que o trabalho é equivalente à quantidade de calor, portanto, se o trabalho é 900, a quantidade de calor também vai ser de 900 joules, beleza? Então, assim a gente encerra o primeiro exemplo. Vamos finalizar com este exemplo. Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo esquematizado no gráfico ao lado. Calcule o trabalho realizado em cada uma das fases do ciclo, AB, BC, CD e DA, indicando se foi realizado pelo gás ou sobre o gás, tá certo? Em quais transformações há aumento de energia interna e em quais delas há diminuição. Justifique. Ao completar cada ciclo, há conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Por quê? Calcule a quantidade de calor e de trabalho que se interconvertem em cada ciclo. Então, vamos lá, separar um de cada vez aqui, pessoal. No item A, ele pede para a gente calcular o trabalho de A para B, o trabalho de B para C, o trabalho de C para D e trabalho de D para A. Beleza? Pessoal, nota o seguinte. Trabalho de B até C
E o trabalho de D até A vai ser igual, porque é uma transformação isovolumétrica. E na transformação isovolumétrica, o trabalho é zero, tá certo? Aí eu vou ter que calcular de A para B e de C para D. Então, trabalho AB é uma transformação isobárica, então é só fazer pressão A vezes a variação do volume. Trabalho AB vai ser 4 vezes 10 elevado a 2, tá? Atenção aqui nas potências que o gráfico está mostrando, vezes a variação de volume, que vai ser 1,2 menos 0,2. Ou seja, o trabalho de A até B vai ser de 4 vezes 10 ao quadrado joules. Já o trabalho CD também é um trabalho de transformação isobárica, tá? Então, vamos pegar aí a pressão C vezes a variação do volume, trabalho CD vai ser igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado vezes a variação do volume, 1,2 menos 0,2. O trabalho CD, portanto, vai ser 2 vezes 10 ao quadrado joules. Tá certo? Aí ele pede para que você diga se o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Observe que de A para B é expansão, então é realizado pelo gás. De C para D é de compressão, logo realizado sobre o gás. Beleza? Agora vamos responder o B. Em quais transformações há aumento de energia interna e em quais deles há diminuição? Justifique. Então, bora lá, pessoal. Vou usar aqui o gráfico, tá? E eu vou pegar deste gráfico aqui, vou desenhar algumas curvas para poder facilitar o nosso entendimento do problema. Então tá aí, pessoal, algumas curvas que eu desenhei nesse diagrama pressão por volume, tá? Essas curvas representam curvas isotérmicas, tá? Aqui para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Então, nota o seguinte, pessoal. De A para B, ele está se distanciando do diagrama PV. A curva isotérmica está mais distante. Ou seja, a temperatura está aumentando, tá? Então, de A para B, você tem aqui um ΔT positivo, né? Significa que a temperatura final é maior do que a inicial. Portanto, a energia interna aumenta, tá certo? Então, de A para B, a energia interna vai aumentar. De B para C, eu estou caindo de isoterma, tá? Isso aqui implica, então, que a variação da temperatura é um valor negativo. Por que é um valor negativo? Porque a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, tá? Então, eu concluo que a variação da energia interna aqui é negativa. De C para D, de novo, ó, agora você está nessa isoterma aqui, C, pulando para D, tá? Então, vamos numerar aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4. Então, estou pulando da curva 3 para a curva 1, né? Estou me aproximando do diagrama PV. Então, ΔT é negativo. Isso implica que a variação da energia interna diminui. E de D para A, eu estou indo da isoterma 1 para a isoterma 2, né? Estou subindo de curva, me afastando do diagrama PV. Então, eu vou ter aqui a variação da temperatura com um valor positivo, logo, a variação da energia interna também vai ser positiva, tá? Então, de A para B, a energia interna aumenta.
De B para C diminui, de C para D diminui e de D para A aumenta. Certinho? Beleza? Então a gente fecha aí o item B. C. Ao completar cada ciclo, a conversão de calor em trabalho e de trabalho em calor. Vamos limpar o gráfico aqui para a gente poder observar isso. Então, pessoal, olha aí que nosso gráfico está girando no sentido horário, né? Se o gráfico gira no sentido horário, nós vamos ter calor se transformando em trabalho, tá certo? Então, como o ciclo é horário, há a conversão de calor em trabalho. E para fechar, ele pede, calcule a quantidade de calor e de trabalho que se interconvertem em cada ciclo. Lembrando que, por ser uma transformação cíclica, a quantidade de calor é igual ao trabalho, e o trabalho resultante é numericamente igual à área do gráfico. Então, ali nós temos um retângulo. Então, nós vamos ter que Q é igual ao trabalho. Isso aqui vai ser base vezes altura. Beleza? Então, aqui você tem 1. Aqui você tem 2, tá? Então, vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado vezes 1. Logo, a quantidade de calor, que é igual ao trabalho, tem valor de 2 vezes 10 ao quadrado joule. Se você preferir, pode escrever 200 joules, beleza? E aí a gente fecha o D, né, aqui é a resposta do C, e com isso a gente encerra a nossa aula, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.